bem? Estamos aqui preparando uma aula para vocês. Nós, professores, estamos testando várias técnicas nessa época agora diferente, né? Nessa coisa que nós nunca passamos, esse momento histórico. Mas aos poucos a gente vai se adaptando. A gente pede paciência para vocês, às vezes uma coisinha ou outra não funciona. Eu sei que alguns tiveram dificuldade de acessar algumas coisas. Cada vez a gente está tendo mais recursos. Nós também, professores, estamos nos adaptando, achando novas formas. E em toda situação a gente tem que aprender, né? Então, inclusive falando disso tudo, a gente tem muita coisa a aprender. Nós, professores, estamos aprendendo novas tecnologias, as pessoas também estão aprendendo a se higienizar as mãos, higienizar o corpo em alguns momentos com mais cuidado. E também nós estamos aprendendo principalmente a cuidar da vida, né? Mesmo que nós não fizemos parte de um grupo de risco, assim do tipo, a gente tem que estar preocupado com todo tipo de vida, que é o tema da nossa campanha que a gente já trabalhou, né? Então, hoje nós vamos conversar um pouquinho mais sobre algumas coisas que nós vimos nas últimas aulas, antes de acontecer essas aulas à distância, né? Então, a gente vai dar sequência. Então, nós estávamos vendo lá, na nossa aula, as tradições orais e escritas. Então, a tradição é algo que tu passa de geração em geração. Pode ser uma informação, pode ser algum tipo de ritual, pode ser algum tipo de coisa que é importante, algum valor humano, por exemplo, né? E aí, essas tradições, elas podem ser de forma orais e escritas. Vamos falar um pouquinho mais lá na frente sobre isso. Então, existem várias formas de contar uma história. Mas por que a gente está falando de história e tradição? Porque as tradições, por muito tempo, foram passadas de uma pessoa para outra através do quê? Histórias, né? Então, essas histórias, elas têm ali os conhecimentos daquele local, elas têm valores, por exemplo, coragem, né? Honestidade, responsabilidade, valores que são transmitidos. E por que é importante ter esses valores? Então a história vai lá, conta um cenário e mostra como ela é importante. Além disso, outros tipos como ritos religiosos, que daí entra a nossa disciplina bem especificamente, são transmitidos por histórias, né? E essas histórias, geralmente, no início da humanidade, não existia escrita. Então ela era falada. Se sentava e se conversava. Esse jeito de falar a gente chama de oralidade. Né? Relembrando isso que a gente já teve em aula. E depois, com o tempo, foi criada a escrita. Daí nasce a história. Então, nós tínhamos então a pré-história, só com oralidade, e a história com a escrita. Daí nós conseguimos registrar, inclusive não acontecia mais aquele fenômeno de cada pessoa contava de um jeito a história, que a gente conversou em sala de aula sobre o fenômeno da dinâmica do telefone sem fio. Né? Então, agora, com a escrita, as histórias ficavam mais, né, fixas, né? Mas mesmo assim já tinha sido inventado músicas antes, que também a música é uma forma de oralidade, de contar a história cantando ela, né? Seguindo isso, existem algumas técnicas que a gente pode dizer de contar uma história. E a gente começou, e vamos revisar hoje um pouquinho, a questão das fábulas, né? Então a gente tem as fábulas, os contos e as lendas. Os contos e lendas vamos ver um pouquinho mais para frente, mas vamos falar um pouquinho de fábula, né? Acredita-se que o primeiro fabulista, aquele que conta fábulas, foi um cara chamado Esopo, há 2.500 anos atrás, então faz bastante tempo, né, lá na Grécia, e ele começou a usar esse tipo de história. Como é que eu diferencio fábula de conto? Existe uma coisa que é bem específica da fábula, né, principalmente 3 características. Tem outras, mas 3 são bem marcantes da fábula. A primeira delas é usar animais com características humanas, né, humanizadas. Então eu vou lá contar uma história e digo, o porquinho estava fazendo isso como se fosse um ser humano. Então eu uso animais como se fosse um ser humano, né? Depois disso eu tenho a questão que elas são geralmente histórias muito curtas, né? Diferente dos contos, que nós vamos ver mais para frente, são historinhas curtas. Ali tu vai contar rapidamente para a pessoa entender aquilo ali. E principalmente a terceira característica, a mais importante para nós, na nossa disciplina de ensino religioso, toda fábula tem uma moral. Então ela vai querer passar um ensinamento, algo que a gente tem que melhorar, algo que a gente tem que ficar atento, algo que a gente não pode fazer, uma espécie de perigo, né? Tipo o lance que a gente conversou do Chapeuzinho Vermelho, que depois a gente vai ver, né? Que tem também alguns contos a moral, mas na fábula o objetivo principal dela é a moral, né? Então ela tem essas 3 características, lembrando, os animais com características humanas, são histórias curtas, então diferencia. Então o conto pode ter moral? Pode, mas o conto vai ser curto? Não, o conto é longo. Então a gente vai diferenciando aos pouquinhos, tá? E além disso, a questão da moral ela é bem importante porque a gente vai ver outros formatos, além desses 3, que também trazem moral, como por exemplo a parábola, né? A gente vai ver mais para frente isso aí, né? Então, seguindo esses materiais que nós estamos conversando, a gente já viu em aula.
Mas é bom a gente relembrar. Antes da gente ir para alguns exercícios, nós vamos entender bem. Lembra que eu falei para vocês em aula? Primeiro entendemos, depois a gente registra, depois de registrar a gente exercita para ver se a gente compreendeu tudo ou se dá para entender mais ainda, né? Tranquilo? Então assim, gente, a partir de agora a gente tem dois canais de comunicação, tá? A gente vai receber o roteiro em casa. Eu sei que alguns tiveram dificuldade de abrir alguns links e coisas assim do tipo. Hoje a gente vai ter o link no roteiro. Se não conseguir no roteiro ou quiser ir em um outro lugar mais rápido, a gente vai ter para nosso trabalho um blog, né? Esse blog é prof, né? Chico, ER de ensino religioso, 6 de sexto ano, .webnode.com, sem BR. Belezinha, galera? E aí nós temos o e-mail que já tem lá no roteiro, que é francisco, porque é e-mail, São José SL de Soleopoldo.com. Aí sim, agora tem BR. Beleza, galera? Alguns não estavam conseguindo, porque botavam BR em cima ou botavam arroba no lugar do ponto. Então, aqui, e-mail, está aqui embaixo. E aqui em cima, prof. Chico, ER de ensino religioso, 6 e sexto ano, .webnode.com. Lá vocês vão ter aqueles materiais que nós trabalhamos, tá? O nosso blog, por exemplo, esse é o formato dele. Nós temos um texto de estudo, que é aquele que alguns já copiaram no caderno. Quem não conseguiu copiar ou quem não pegou tudo, tem aqui o texto, e eu vou colocar os textos. Assim como tem os textos da campanha da fraternidade, que depois vai voltar, né? Vamos continuar o trabalho com a campanha da fraternidade. Por enquanto, nós já exercitamos a campanha lá na informática, exercitamos em sala de aula, e nós não fechamos ainda o assunto sobre histórias. Então nós não temos nenhum exercício por enquanto. Daqui a pouco vai vir exercícios, tá? E nós temos vídeos. E nesses vídeos nós vamos poder trabalhar algumas coisas. Dentro dos textos, gente, a gente vai ter o texto então da campanha, né, da fraternidade desse ano, e nós vamos ter o textinho que nós copiamos no caderno sobre tradições orais e escritas, formas de contar histórias, né? E os vídeos, que nem eu falei para vocês, esse aqui a gente já olhou junto em sala de aula. Lembrando então da Cigarra e as Formigas. Esse aqui é uma imagem de um filme da Disney, que tem várias versões, vocês vão achar no YouTube, quem quiser olhar as outras versões, ver as diferenças, né? E aqui traz uma moral bem legal, da questão que tudo tem sua hora, né? E agora vocês que estão em casa vão ter que exercitar muito isso, né? Porque é muito fácil a gente ficar ali olhando o vídeo, não está a fim de estudar. Então ajudem os pais nisso também, que eles também estão com dificuldades. Nós, professores, estamos tentando nos adaptar, achando fórmulas para vocês. Vocês devem estar recebendo um monte de coisa de vários professores, mas vocês vão ter que organizar horários, né? Então aqui, por exemplo, tinha uma hora que ele só queria se divertir, enquanto as famílias perceberam que era hora de trabalhar, né, antes que chegasse o inverno, que ali fica difícil, com um monte de neve, não tem como fazer em algumas regiões isso. Na região deles não tinha como trabalhar no inverno. E ele só queria brincar, se divertir, tocar violão. É bom tocar violão? É bom se divertir? É, mas tudo tem a sua hora. E o que acontece? Depois de um tempo, o inverno chega, as famílias estão organizadas e agora elas vão entrar em férias, agora elas vão descansar. E ele começa a passar por algumas necessidades bem graves, porque ele não tem de onde tirar comida, ele não tem aonde ficar, ele não tem como se aquecer, até que ele entra numa situação bem crítica e no fim das contas ele lembra das famílias, ela pede ajuda e elas acolhem ele. Daí a rainha dá o que ele tinha aqui esnobado dela, que tinha até zombado dela, né? Aqui a rainha acolhe ele e diz, não, tudo tem a sua hora e tudo tem seu preço, né? A gente poder conquistar alguma coisa, a gente tem que trabalhar, a gente tem que ir atrás. E ela disse, para te conquistar o teu espaço aqui, tu vai ter que trabalhar. E qual é o trabalho que ela coloca? Bota ele a tocar música, como ele gostava, que é um trabalho digno também, mas se tu toca música para divertir alguém, é uma coisa. Se tu toca música para atrapalhar alguém, como ele estava fazendo, é outra, né? E agora eles estavam em férias e a música dele vinha bem a calhar. Então ele ia tocar, era o trabalho dele divertir as famílias assim. Então, a moral é, tudo tem o seu tempo, né? Então aqui é uma das fábulas que nós temos. Depois disso nós temos a lebre e a tartaruga, que nós também vimos. Talvez uma das turmas não deu tempo de ver com mais calma, mas também fala que a gente não deve subestimar nenhuma pessoa. E além disso, a gente não deve fazer as coisas para aparecer para os outros, né? Então a lebre ficou tão preocupada em aparecer, que não percebeu que ela estava perdendo o objetivo principal dela, da corrida, né? E principalmente ela subestimou a tartaruga e no fim foi vencida pela tartaruga, né? Então,
são morais, são pequenas fábulas, e as duas, por coincidência, são do Esopo. Né? Junto com a fábula da lebre, desculpe, da cigarra e da formiga, vocês vão ver também os Três Porquinhos, que vai ter bem conhecida também, que também tem uma moral, não é do Esopo, né? Essas duas são do Esopo, mas é uma outra fábula que é bem conhecida, que vocês vão ter aqui no site. Então, galerinha, retomando então, para não esquecerem, blog Prof. Chico, ER de ensino religioso, 6.webnode.com, tudo minúsculo. E o e-mail também tudo minúsculo, francisco@sãojosé.com.br. Qualquer dúvida, galerinha, manda para esse e-mail e aí eu já respondo vocês, tá? Belezinha? Às vezes a gente não consegue responder imediatamente, mas a gente logo em seguida responde, tá? Não se preocupem, a gente vai se acertando. Se preocupem em fazer o máximo que conseguirem, tá? E principalmente não fiquem com dúvidas, eu vou ter outros vídeos que a gente vai estar conversando e eu vou trazendo mais materiais para vocês. E vamos aos pouquinhos tirando as dúvidas, beleza, galera? Então assim, um abração a todos, bom descanso, lembrem, tudo tem seu tempo.